Luiz Saião, Marcos Eberlin e Rodrigo Silva. O que acontece que homens com um conhecer tão primoroso e tradicionalmente respeitado no Brasil, como é o caso do Dr. Luiz Saião, que com certeza é uma bênção para a igreja brasileira, o próprio Marcos Eberlin, na sua apologética em prol aí da criação. O que acontece é que esses homens parece que vê o Rodrigo Silva sem representar nenhuma ameaça para a fé cristã ou a fé evangélica, né? Eu sei que dificilmente esses homens aí que eu mencionei irão assistir esse vídeo, e eu gostaria de só expressar algumas observações sobre isso e fazer até alguns questionamentos, né? Com certeza, não é porque alguém é especialista numa área, significa que ele vai conhecer tudo. E infelizmente nós até notamos isso naquelas rodas, né, de perguntas que colocam, né, doutor tal ali, e ali chega várias perguntas e eles vão opinando sobre tudo. Eu acho que isso, a primeira coisa que demonstra ali é a falta de humildade, porque ninguém está apto para responder sobre tudo, não é assim. Essas pessoas deveriam pensar um pouco mais em pastorear o seu povo, do que achar que ele pode opinar sobre tudo, porque ele tem um certo mestrado ou um certo doutorado numa área. E aí o que acontece é que, aparentemente, quando é tratado o assunto seita, heresia, esses que são especialistas em uma área não estão aí dispostos de ouvir os alertas de outros a respeito de um assunto que claramente eles não têm domínio, mas via de regra talvez não vão aceitar, né? Porque é impressionante, por exemplo, será que se eu perguntasse para o Dr. Luiz Saião e para o próprio Marcos Eberlin, o que eles acham da Igreja Adventista negar a inerrância bíblica? Será que o Luiz Saião sabe disso? Será que o Marcos Eberlin sabe disso? Será que eles já conversaram com o Dr. Rodrigo sobre isso, com o Dr. Rodrigo Silva? Será que, ao defender a inerrância bíblica em outros ambientes, esses irmãos desconsideram que o adventismo nega a inerrância bíblica ou não tem importância neste ponto? O Rodrigo Silva, o Dr. Rodrigo Silva, do qual temos sim até profunda admiração, por quê? Podem ver que o Dr. Rodrigo Silva, ele é reconhecido em várias áreas, ou em várias igrejas ou segmentos, não porque ele defende o adventismo. Notem isso. Não é a habilidade de defender o adventismo que levou o Dr. Rodrigo Silva ao patamar hoje que ele tem, o reconhecimento que ele tem. Ele está defendendo algo que os evangélicos protestantes, os apologistas protestantes, têm feito isso há muito tempo. E é evidente que ele também se beneficia e usa tudo isso. Então, ele é adventista, mas na defesa dele, da arqueologia, da história bíblica, isso demanda pesquisa de especialistas protestantes e evangélicos e não necessariamente uma defesa adventista. Aliás, que quando o Dr. Rodrigo Silva se propõe em defender algo do adventismo ou propagar o adventismo, é claramente um vexame, né? Nós temos vídeos aí dele falando de outros planetas, de anjos que tinha que pegar alguns cartões, enfim, toda aquela baboseira de Ellen White. Mas isso daí não tira, aparentemente, nenhum crédito do Dr. Rodrigo Silva, mas
ele continua sendo reconhecido porque ele está chovendo no molhado, onde os apologistas evangélicos já têm trabalhado, lamentavelmente, não no Brasil, mas fora dele. Nós temos muitas obras, algumas traduzidas, mas muitas obras em inglês ainda, que trabalham a abordagem da defesa bíblica. Aliás, a defesa da inerrância bíblica, né, foi organizada por vários evangélicos conservadores. E aí eu fico pensando, como que Luiz Saião, um hebraísta ortodoxo, que cremos ser, o próprio Marcus Eberlin, todos esses e outros, né, que às vezes se encantam com o Rodrigo Silva, se já conversaram com ele sobre isso. Outra coisa, Dr. Luiz Saião, Marcus Eberlin, vocês sabiam que a teologia adventista oficial nega a doutrina clássica da Trindade? Qual razão? É para justificar a história ariana do movimento e também as incertezas e afirmações da convivência de Ellen White com esses pioneiros arianos. Então surge uma celeuma de debates, mas internamente eles negam, os teólogos negam a doutrina clássica da Trindade e publicamente diz que crê na Trindade. Vocês sabiam disso? Vocês sabiam disso? Dr. Luiz Saião, o senhor sabe que para o Adventismo e para o Rodrigo Silva, os pecados só serão finalmente expiados deste mundo quando Satanás levar os pecados dos crentes também justificados? Qual é o tipo de conversa que o senhor tem com o Rodrigo Silva sobre esses pontos? É uma curiosidade. Infelizmente, o Adventismo usa dessa aproximação, e talvez Marcus Eberlin e o Luiz Saião não sabem disso, mas o Adventismo usa isso para o seu proselitismo, essa aproximação. E isso é a orientação daquela falsa profetisa que era molestada mentalmente, a Ellen White. Então, seria bom que esses irmãos pensassem no bem da igreja, e não somente por uma viagem lá para Israel, né? Que Deus ilumine, que Deus cuide da igreja e que nós possamos continuar firmes do lado da verdade. Deus te abençoe.